Então, meus irmãos, vamos dar início então, né, à nossa live aqui, né, nosso grupo. Essa é a nossa primeira live. Desculpa aí, perdão pelos bugzinhos, né, que deu aí na comunicação. Porém, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração nessa noite, tá certo? Então, essa live é na verdade, é um assunto um pouco polêmico, né? E um pouco difícil de entender também. Porém, com a presença do Espírito Santo, nós vamos conseguir em nome de Jesus, tá certo? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Testezinho básico aqui. Isso. Então, beleza. Gente, pega sua Bíblia aí agora, pega sua Bíblia, se prepara aí e vamos para o que interessa. Vamos para o texto bíblico que nós vamos ler. São dois textos, tá certo? Dois textos. O primeiro, 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Ok? Então, esse é o primeiro texto. Vamos para o segundo texto. Nós vamos usar aqui dois textos que são quase iguais. Tá? Diz assim o segundo texto: E a ira do Senhor, observe bem, e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Eu não sei se vocês observaram aqui, tem duas situações, tá? A primeira, que o capítulo 21 de 1 Crônicas diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar Israel. E já em 2 Samuel, perdão, diz: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele citou. Quem está com a Bíblia na mão aí, coloca aí embaixo no comentário para eu saber que vocês estão acompanhando. Coloca aí, eu. Ou se não, né, coloca assim, eu estou com a minha Bíblia. Coloca aí embaixo no seu comentário aí, por favor, para eu saber dos três aí. Que é muito importante vocês acompanhar na Bíblia, tá? Porque senão não vão entender o que eu estou falando, ok? Comenta aí. Vou esperar vocês comentarem aí. Robin tá, beleza? Robin colocou aí. Então já vai me entender, né? Aqui que eu estou dizendo. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 diz: Então Satanás se levantou contra Israel e se todavia numerar a Israel. Ok? Esse é um ponto. Ponto de número 2, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e ele incitou. Ou seja, nenhum texto a Bíblia fala, nenhum texto a Bíblia está falando que quem incitou a Davi foi Satanás. No outro texto, quem incitou a Davi foi Deus. E fica esse embate: qual dos dois estão certo? Qual dos dois estão certo? Como que eu cheguei a esse texto? Como que eu cheguei a essa conclusão? É o seguinte: uma vez um irmão, um obreiro, ele falou comigo, né? Pastor, me explica esse texto. Só que, na verdade, na época eu não era pastor. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E muitos anos se passou e eu não tinha essa resposta. E muitos anos se passaram e eu comecei a estudar a palavra do Senhor e cheguei
a essa resposta. Glória a Deus. E eu quero passar isso aqui também, porque é um tema, né, aparentemente pode ser fácil, mas olhando, né, na ótica bíblica, não é fácil de responder, ok? Então, tem um contexto histórico, por isso que eu pedi para vocês pegarem a Bíblia, tá? O contexto histórico, depois a gente entra na explicação do texto em si. Contexto histórico, nós vamos voltar um pouquinho no capítulo 20 de 1 Crônicas. No capítulo 20 de 1 Crônicas, a partir do versículo 4 até o versículo 6, você pode ler todo o capítulo, que é pouquinho, mas para deixar a live um pouco mais curta, eu vou estar lendo do versículo 4 até o versículo 6. E depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai, dos filhos de Rafá, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como o eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, e 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafá. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simeiá, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafá em Gate e caíram pela mão de Davi, pela mão dos seus servos. Então eu estou lendo aqui até o 8, tá? Falei que ela é até o 6, estou lendo até o 8 para deixar melhor o entendimento aqui. Ou seja, o contexto histórico é que o povo estava em guerra. E já tinha acontecido uma guerra contra os amonitas e agora contra o povo os filisteus. Então Davi, ele tinha, né, isso em mente, né, que o povo de Israel era um povo não muito tão grande, tá? Porém, ele necessitava de um poder militar maior a cada tempo. Então, ou seja, ele precisava de mais gente a cada tempo para estar com ele, ok? Então, vamos lá. E voltando então ao texto, aí a gente vai compreender o porquê desse censo, que foi um censo que aconteceu tanto em 1 Crônicas capítulo 21, quanto em 2 Samuel capítulo 24. Foi um censo. O que é um censo? Uma contagem de pessoas. E aqui diz a palavra do Senhor que para haver um censo em Israel tinha que ter motivos, alguns motivos. Então nós vamos aqui enumerar 3 possíveis motivos, sendo que eu já dei uma pista, tá? Eu já dei uma pista aqui quando eu li o contexto histórico, eu já dei uma pista da possível possibilidade que Davi contou o povo, mandou contar o povo, porque ele mesmo não contou, ele mandou Jonatas contar o povo, ok? Então, primeiro, na lei, existia um ponto na lei que dizia que o povo, quando fosse contado, eles tinham que dar uma oferta. Presta atenção para vocês não perder a sacada do negócio, tá? Para eles contar ao povo, tinha que dar uma oferta. Qual texto é esse? Êxodo capítulo 30, versículo 12. Êxodo capítulo 30, versículo 12. Ok? Pega a sua Bíblia aí e já analisa comigo. Êxodo capítulo 30, versículo 12. Tem muita coisa boa hoje aqui, hein? Aleluia. Êxodo capítulo 30, versículo 12. Diz assim:
Quando tomares a soma, ó o texto, hein? Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. O resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma. Olha aqui, hein? Praga alguma quando os contares. Ou seja, tinha que dar uma oferta. Tinha que dar uma oferta para que o povo não fosse atingido por uma praga. Isso está na Bíblia, tá? Aqui está escrito, não tem como voltar atrás disso aqui não. Tá certo? E aqui agora nós vamos para o outro ponto. Esse é o primeiro ponto. Para contar o povo tinha que dar uma oferta, resgate da alma, ok? Agora o segundo ponto. Números capítulo 26. Robin colocou aí, que coisa tremenda. Tem muito mais, meu irmão. Tem muito mais. Números 26, versículo 1 até o 4. Aconteceu, pois, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima. Olha aqui. Segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Olha aqui, como o Senhor ordenara a Moisés. É o mesmo texto de Êxodo, capítulo 30, versículo 12, tá? E aos filhos de Israel que saíram do Egito. Então, pastor, qual seria a terceira? A terceira possibilidade seria Davi contar pessoas para a construção do templo que ele não poderia construir, na verdade, né? Então ele ia ter essa soma. A corrente teológica hoje que mais as pessoas vê dizendo que ele contou o povo para saber a quantidade do exército. Pelo contexto histórico, te leva a isso aí mesmo, tá? Pelo contexto histórico. Porém, pelo texto, aí a gente pensa outra coisa, tá? Que, na verdade, pode ligar a isso aí, porém, o texto de 1 Crônicas, capítulo 21, aí já vai falar outra coisa. E aqui que está o X da questão. Davi foi guiado por Deus ou por Satanás? Porque é a primeira vez que aparece essa palavra aqui, Satanás, tá? Então, a pergunta é, Davi foi guiado por Deus ou por Satanás? Ok? Então, eu deixo aqui também já um aviso, né, para aqueles que vão ver essa live depois, tá? Depois, eu vou estar disponibilizando, eu vou responder essa pergunta, tá bom? Calma aí, irmãos. Mas eu já vou deixar um aviso nessa live para quem vai ver depois, que eu vou deixar o link depois, tá? Para o meu minicurso gratuito Pregador Voz de Deus. Você tem que participar desse conteúdo, desse projeto. E se você é meu amigo aqui, tá? Perdão, se você é meu seguidor lá no Instagram e tá no nosso grupo aqui, me envia uma mensagem dizendo: pastor, estou no grupo, me adiciona lá nos melhores amigos, ok? Então vamos aqui explicar o sentido do texto. Então, pastor, Davi foi guiado por Deus ou pelo diabo? Ou por Satanás? O sentido do texto é que Davi agiu de uma maneira orgulhosa. Por quê? Eu vou responder aqui agora. A palavra incitou a Davi numerar. A palavra incitou no hebraico significa sut. O que significa essa palavra sut? Significa espetar ou, figuradamente, estimular. Ou seja, o diabo, ele vai nos espetar ou nos estimular a fazer algumas coisas. E lá no livro de 2 Samuel, o texto fala que quem fez isso foi Deus. Porém, aqui que está o X da questão.
Tem coisas que Deus usa Satanás para provar os seus servos. Tem coisas que Deus permite, tá? Deus permite através de Satanás para provar os seus servos. Vou te dar exemplo, tá certo? Depois a gente volta para o texto aqui. Jó capítulo 1, versículo 12. Jó capítulo 1, versículo 12. Acompanha aí na sua Bíblia, por isso que eu pedi para você pegar a sua Bíblia. Jó capítulo 1, versículo 12, diz dessa seguinte maneira. Um momentinho aqui. Aqui está. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui, ó. Deus dando uma ordem a Satanás, para Satanás provar Jó de tudo que Jó tinha, só que contra a vida de Jó ele não ia tocar. Ou seja, Satanás aqui como servo, como um escravo, fazendo o que Deus queria que ele fizesse para um propósito de provação. E Jó foi provado por Satanás e Jó venceu a provação. Depois no capítulo 2, versículo 6, e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Ou seja, Deus dando legalidade a Satanás, para Satanás tocar em tudo que havia na vida de Jó, menos na vida de Jó. Ou seja, não tirar a vida de Jó. O que vocês acham disso? O diabo sendo um escravo de Deus. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E eu vou chegar lá onde Davi, na situação de Davi. Outro texto é em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. Depois você pode estar lendo. Outro texto também, que aí a gente vai ler, que a passagem é mais curta. Mateus capítulo 4, vocês conhecem esse texto, né? O texto é muito famoso, da tentação de Jesus. Agora vamos a 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Então, é isso aqui. Deus usando Satanás para provar os seus servos. Tá? Deus usando Satanás para provar os seus servos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Olha aqui, os que padecem segundo a vontade de Deus, ou seja, se você é aprovado, e nessa aprovação é o diabo que está tramando essa aprovação contra a sua vida, a Bíblia está dizendo que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus, ou seja, segundo a permissão de Deus, tá? Tem que encomendar a sua alma a Deus. Olha que tremendo esse texto aqui, hein? 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Esse texto é tremendo. Eu nunca vi ninguém explicando esse texto aqui não, tá bom? Eu nunca vi não, tá? Diz aqui, ó, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo bem. Ou seja, você tem que transformar o seu sofrimento no bem. E agora o outro texto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Tudo ligado, tá? Tudo ligado. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo anda ao derredor, bramando como leão. Como? Não igual. Como? Comparação. Como leão, buscando a quem possa tragar. Ok? Buscando a quem possa tragar. Pastor, então vamos voltar ao texto, pastor. Eu quero que o senhor me dê a resposta. Vou te dar a resposta agora, meu santo. Eu
já coloquei a ideia na sua cabeça. A resposta já está aí. É só você agora passar manteiga e comer o pão. Então vamos lá. Deus permitiu o diabo provar Davi. E Deus permitiu o diabo provar Davi, sabe aonde? No orgulho dele. Porque Davi era um homem de guerra. Em partes, na teoria da teologia hoje contemporânea, não está errado. Davi incitou a Jonatas, incitou seu servo a contar ao povo, tá? Incitou a Joabe, contar ao povo, tá? E Joabe relutou. Se você ler mais, você vai ver que Joabe relutou contra Davi. Ele não queria fazer isso, tá? Contra o povo. Por quê? Por causa do orgulho de Davi. Davi queria ter um exército maior. Davi queria ter um exército maior. Então, ou seja, o diabo tocou no orgulho, na autossuficiência de Davi. Ou seja, Davi estava dizendo: Senhor, eu sou autossuficiente. Se eu tiver um exército grande, eu não vou necessitar do Senhor. Eu não vou necessitar do seu milagre. Eu não vou necessitar da sua provisão. Porque Davi não saía para a guerra antes de consultar a Deus. Davi não saía para a guerra se ele não consultasse a Deus. Mas aqui o diabo tocou no orgulho de Davi, porque o diabo ele nos observa, ele sabe onde está a brecha, onde está o ponto fraco. E quando Deus permitiu que o diabo incitasse a Davi a contar ao povo, foi incitando no orgulho, ou seja, espreitando, estimulando, dizendo: você tem um exército pequeno, você tem que provar para as outras nações que não é o seu Deus que é grande, é o seu exército que é grande. E a partir do momento que o servo de Deus, que o obreiro, que é missionário, o homem de Deus, a mulher de Deus, deixa o diabo espreitar o seu orgulho, meu querido irmão, você e eu podemos fazer muitas coisas erradas. Pastor, em que Davi errou? Davi errou, sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Por causa de Êxodo capítulo 30, versículo 12. Ele tinha que dar uma oferta para cada alma, o resgate da alma. Então o que aconteceu? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que a praga caiu sobre o povo. Caiu uma praga sobre o povo de Israel, tá? Caiu uma praga sobre o povo, assim como Deus havia falado. Só que Deus deu a opção, levou um profeta lá para falar com Davi, mas o ponto principal, e diz o texto lá em Samuel, que Deus está virado contra o povo de Israel, porque o povo possivelmente tinha pecado. Só que maior ainda foi Davi, né? Davi que pecou, olha bem, Davi pecou, isso aqui é tremendo, pecou sabendo que estava pecando. Quantas pessoas estão cometendo o mesmo erro? Quantas pessoas? E para finalizar esta pequena live, este estudo bíblico, eu não quero deixar esse estudo muito grande, mas eu creio que consegui passar, o que havia prometido aqui para vocês, tá? Efésios capítulo 4, versículo 27. Um texto muito pequeno, porém muito profundo, tá? Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Davi foi movido pelo seu orgulho, deu lugar ao diabo, o diabo fez ele de gato-sapato. E aqui está a nossa recomendação. Não justifique o seu orgulho, tá? Não justifique seu orgulho e ira, como dizendo: não, isso acontece comigo, porque Deus não me ama, porque isso, aquilo outro. Mas, na verdade, a ira do homem não opera a justiça de Deus. É isso que diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 20.
A ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós temos que ser fiel na prova, na luta, na dificuldade. A recomendação que eu te dou, meu irmão, em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, não deixe o diabo tocar, te espreitar no seu orgulho, tá? E nunca pense você e eu que nós nunca venhamos pensar que já somos autossuficientes o bastante, que não necessitamos mais de Deus. Isso é uma tolice, isso é um erro muito grave, tá certo? Nós temos sim que ser dependentes de Deus. Nós temos sim que buscar ser dependente de Deus, para não cometer o mesmo erro que Davi. Davi reconheceu no seu coração, claro, pediu perdão a Deus, reconheceu no seu coração. Porém, quantas vidas morreram por causa do erro de Davi? Que ele tinha que dar oferta pelo resgate da alma de cada pessoa. E aqui está uma mensagem, tá? A oferta do resgate da alma. Isso aqui é uma mensagem profunda que te leva lá a Cristo, tá bom? Deixo aqui esse mindset aqui para vocês, tá? E que Deus abençoe a cada um. Escreve aí no seu comentário aí, meus irmãos estão participando, o que vocês acharam dessa palavra, tá? Que eu estou compartilhando aqui com vocês, desse estudo bíblico. Creio que nós demoramos aí uns 20 minutos, 30 minutos no máximo, creio. Mas deixa aí, escreve aí no comentário aí, Robinho, Andressa, Manlúcia, escreve aí o que vocês acharam dessa live, tá certo? Por favor, escreve aí o que vocês acharam desta palavra. Foi proveitosa ao seu coração? Ok? Queridos irmãos, a irmã Lúcia colocou aqui, benção pura, tá? Benção pura, isso aí, glória a Deus. Meus queridos irmãos, conforme foi falado essa é boa, hein? Aleluia. Robin, muito tremenda essa palavra, meu pastor, coisa poderosa, glória a Deus. Isso aqui é só um aperitivo. Eu botei a votação aí, fiz uma enquete, né, no grupo, né, para ver qual seria o dia melhor para fazer a live. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos fazer outra live, e eu vou postar uma enquete, tá? Uma enquete sobre qual tema, ou melhor, né? Qual livro da Bíblia vocês gostariam que eu tirasse o tema, tá certo? Da live. Eu vou colocar lá, tá? E aí nós vamos estar, o meu intuito é, né, trazer cada vez mais pontos difíceis, claro, mas também trazer um alimento sólido, né, estudarmos a Bíblia toda, tá bom? Então, vocês escolhendo um livro, eu quero deixar isso aí, né? Glória a Deus, Andrés colocou benção pura. Vou deixar essa enquete, e vocês também podem me enviar um direct, uma mensagem dizendo, pastor, eu tenho dúvida nesse ponto aqui. Então faz uma live, explica esse ponto aqui pra gente. Vai ser bênção também, tá bom? E Robinho e Andressa, eu coloquei vocês lá no Close Friends, tá? Eu creio que domingo ou segunda-feira já vai ter stories lá para vocês. E vocês vão ver, não sei se vocês sabem, mas o círculo do meu stories vai ficar verde, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que é um conteúdo exclusivo para vocês. Eu não vou publicar esse conteúdo para todo mundo, só para aqueles que estão no meu Close Friends, ok? Meus queridos, um forte abraço, paz do Senhor Jesus seja convosco. Fiquei muito feliz de fazer essa live, principalmente, né, contactar aqui com essas ovelhas abençoadas aí, Robinho, Andressa. Oh, que saudade de vocês, saudade de Barra Seca. Um beijo, um abraço a todo o povo de Barra Seca, e espero vocês então segunda-feira, 9h30 da noite, tá certo? Nós vamos estar fazendo essas lives toda segunda-feira.
Um forte abraço, Deus abençoe, Paz do Senhor.